crack open the window. Oh, that's better. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam bastante ansiosos por essa apresentação da comunidade Autodesk. Nós aqui, com a nossa equipe de especialistas, Expert Elites, temos sempre novidades para trazer para vocês. Então, hoje a gente tem uma novidade bem quentinha, que é esse novo programa da Autodesk, o Space Maker, tá? E o Rui Raoli, a Expert Elite da nossa comunidade, vai apresentar agora para vocês. Então, boa noite, Rui. Boa noite, Cláudia. Boa noite, pessoal que está presente. Você aí. Boa noite. Você pode iniciar, tá bom? Tá ok. Gente, mais uma vez, boa noite. Obrigado aí pela presença de quem já está aí. Muito feliz em poder apresentar uma ferramenta nova para vocês. Principalmente porque antes dessa ferramenta existir, eu vinha utilizando 5, 6 ferramentas para ter o resultado que ela oferece. Então, a gente acaba se envolvendo e gastando muito mais tempo para aprender tanta coisa, né? E essa ferramenta, ela me permite fazer tudo que eu estava fazendo antes com muitas outras, certo? Então, eu vou começar aqui a apresentação com vocês e à medida que a gente vai avançando, né? Eu vou pular essa parte aqui, vou deixar só registrado, porque está sendo gravado, mas não vou gastar tempo com isso, certo? E já pular para a nossa agenda aqui para explicar mais ou menos como a gente vai fazer hoje. Então, a gente vai iniciar com uma conceituação rápida aí, depois apresentar os benefícios, apresentar o próprio Space Maker. Eu tive um certo cuidado de gerar alguns vídeos, de aproveitar alguns vídeos do próprio software, porque se trata de uma ferramenta em nuvem e com design generativo principalmente. Então, essas coisas, pela experiência que a gente já tem em transmissões, elas costumam dar, né, uma engasgada durante a transmissão, porque a gente está usando a internet para fazer a transmissão e aí utilizar uma ferramenta em nuvem mais arriscado. Mas a gente vai abrir a ferramenta, mas por garantia também vou apresentá-la através de vídeos e outras telas sobre a própria ferramenta e o que ela tem feito, certo? Mas a gente também vai mostrar para vocês na prática, e aí vai mostrar as vantagens de usar o Space Maker, estudo de caso já feito com essa ferramenta, apesar de recente, já tem sido bastante utilizado, e depois a gente vai tentar mostrar para vocês algumas coisas na prática, né? Por garantia, vai ver tudo antes, como eu já expliquei, tá? Então, sobre a questão de viabilidade também, a gente não vai estar gastando tempo explicando esses conceitos, porque quem já atua com essas análises de viabilidade e outras coisas mais, já entende. Mas tem crescido cada vez mais, né, essa busca por ferramentas nesse sentido. A gente ainda vê muita gente utilizando o BIM apenas a partir da modelagem já, do legal, do executivo, e pouco tem se visto, pelo menos aqui no Brasil, lá fora nem tanto, mas aqui no Brasil pouco tem se visto sobre essa questão da análise lá no início da coisa, né? Das fases de viabilidade mesmo, não usar o entorno, até porque hoje tem crescido bastante essa questão das certificações, e o entorno entra muito nesse quesito aí das certificações. Então, você analisar o que está em volta, né? Como você vai ser beneficiado ou vai prejudicar alguém que está no entorno. A questão das vistas, tem apartamentos que você sabe que ele é mais caro, principalmente porque ele tem determinada visão. Até isso, essa ferramenta permite a gente analisar, coisa que não é muito fácil de se fazer no papel ou em outras ferramentas. Imagine quando isso era tudo feito, até a própria análise solar, por mais simples que seja hoje, tem uma ferramenta, mas imagine quando isso era feito com carta solar, né? Na faculdade ainda utiliza carta solar.
utiliza equipamentos com luz, simulando lá o percurso do Sol. E a gente tem hoje ferramentas no mercado que vai trazer essas análises muito mais rápido, muito mais fácil. E agora, com design generativo, a gente não está preso a um único modelo, a gente pode gerar várias opções e, com base nesses dados, decidir qual é o melhor, né? A própria questão do ruído, nessa ferramenta vai analisar também, como vocês vão ver, tá? Então, imagine um trabalho como esse. Isso aqui, inclusive, foi realizado, né, por uma empresa, né, formada por alguns alunos meus em pós-graduação. Mas imagine um trabalho como esse, feito sem uma ferramenta de análise. Imagine o trabalho que se dá para chegar ao resultado que se obteve aqui. Quantos dias, quanto tempo não se gasta para chegar a um resultado como esse aí e definir, né, como vai ser melhor feito esse entorno, como vai ser melhor o posicionamento dessas construções. Toda essa análise feita antes, o quanto não facilita a própria venda, a manutenção depois, tudo isso é importante. Mas quando a gente faz sem uma ferramenta como o Space Maker, ele toma muito tempo, né, nessa produção. Então, a ideia de vocês analisarem essa parte aqui agora é justamente entender quão importante é essa ferramenta no nosso dia a dia agora, pela velocidade, inclusive, de resposta que ela traz para a gente, né? A gente não perde mais tanto tempo fazendo análise, fazendo estudos demorados, né? E não tem mais uma única opção. A gente consegue analisar várias opções e entender qual delas é melhor. Então, quais os benefícios se a gente utiliza ferramentas como essa hoje, desde o início, lá no BIM, desde o início, não só a parte da modelagem do legal, como eu já disse antes, e daí para frente, mas desde o início, porque eu já tive exemplos em sala de aula onde alunos me falaram o seguinte: eu estou com um edifício, né, que a gente não consegue vender determinadas unidades porque o sol pega muito forte na parte da tarde e as pessoas, quando vão comprar, não querem comprar essa unidade. Então, tudo isso pode ser resolvido na análise, mas se não é feito depois, é complicado para vender. Então, por isso que é importante a análise de viabilidade, não só em determinadas questões de custos, como a gente vê por aí, mas questão de solo, né? Questão de ventilação, tudo isso pode ser feito com essa ferramenta, e ruído e outras coisas mais, como vocês podem ver. Então, quais benefícios? O processo de tomada de decisão é rápido e preciso, desde as fases iniciais do projeto. O fluxo de comunicação e troca de informação aprimoradas entre os diferentes atores envolvidos no processo é uma ferramenta colaborativa. A gente coloca várias pessoas aí dentro, né, vários profissionais. Vocês vão poder ver isso. Possibilidade de avaliar soluções diferentes em tempos rápidos. A gente não consegue. Se você tiver mais que uma ou duas opções, você vai pagar para trabalhar, não tem tempo para isso, mas a ferramenta consegue nos ajudar nesse sentido e ter esse poder de decisão. Menor impacto da construção no meio ambiente, como eu disse para vocês, a gente tem, com essas ferramentas, a gente consegue também se preocupar com isso cada vez mais e alcançar, inclusive, os níveis de certificações. Redução do consumo de energia, porque a gente vai estar analisando isso dentro da ferramenta. Análise detalhada do impacto nos aspectos econômicos e operacionais durante todo o ciclo de vida do ativo, por isso que é BIM também, né? A gente trata isso dentro do BIM. Maior economia no caso de alterações no canteiro de obras e melhor gerenciamento do edifício após a sua entrega. Imagine tudo isso, a gente ter essa visão geral de tudo isso aí ainda na análise da viabilidade ali com estudo de massas, né? Não depois que está tudo pronto e você não ter certeza, né, do que realmente você vai ter ali, tá? E o gerenciamento consciente e planejado do fluxo de investimento no ativo. É possível ter esses dados hoje, muito antes de decidir começar esse empreendimento, utilizando uma ferramenta que vai te auxiliar, certo? Então, o que é o Space Maker, na verdade, né? O que é que ele vai nos ajudar? É uma ferramenta, principalmente porque ajuda, principalmente porque está em nuvem, a gente não depende da máquina, né, do processamento da máquina para fazer trazer tantas escolhas, tantos modelos diferentes para a gente, tá?
tem o design generativo dentro dele. Então, isso possibilita a gente gerar muitas opções. Né? Vantagem de utilizar o Space Make. Todo o seu fluxo de trabalho, de planejamento do site, está conectado. E eu fico imaginando como isso vai gerar muitos negócios, inclusive para os estados, os municípios, porque é uma venda de dados. A gente vai precisar ter acesso a dados. E as pessoas certamente vão dizer assim, olha, selecionou um trecho aqui, você quer todas as informações? Informação é custo, né? Então, a gente pode ter essas informações para análise, mas certamente as pessoas vão começar a negociar essas informações, porque facilita a tomada de decisão, tá? Eu imagino que vai gerar muitos negócios quando a gente estiver trabalhando com cidades totalmente inteligentes. Então, nesse caso, a tomada de decisão baseada em dados, como eu venho falando, são as vantagens de usar. Da viabilidade à aquisição do local, o SpaceMake permite que você tome dados confiáveis e decisões orientadas por insights. Ou seja, toda a informação que está ali naquele local, ele traz para você, né? Projete de forma mais rápida e inteligente, trabalhe digitalmente desde o primeiro dia, melhore a qualidade e a velocidade da fase de planejamento inicial e a gente pode criar sites de alta qualidade e alto valor, principalmente aqueles empreendimentos que buscam certificações, precisa fazer esses tipos de análise desde o início, tá? Como eu vinha falando para vocês. Então, essas são vantagens de usar o Space Maker. Agora, projeto mais inteligente, decisões mais inteligentes, gaste menos tempo pesquisando dados e trabalhando, né? Como eu disse para vocês, a proposta é justamente ganhar velocidade, né? Você poder ter esses dados o mais rápido, né? Testar os conceitos em questão de minutos, como eu disse, olha lá, a questão ali que você está vendo de análise solar, esse aqui de vento, né? O verdinho que passou antes era o de, aqui, ó, design generativo, tá vendo? Você pode trocar as opções como você quiser. A ferramenta vai ter as opções de você fazer isso manual, de você deixar o design generativo gerar as coisas para você, mas independente de qual delas você utilize, você vai poder manipular isso conforme você quer, tá? E a colaboração perfeita, como eu falei, a gente pode ter todos os profissionais ali dentro manipulando isso, né? E melhorando esses resultados até o produto que realmente vai ser definido, tá? Então, são vantagens do Space Maker. Como eu disse para vocês, por questão de segurança, a gente traz alguns vídeos para vocês entenderem a ferramenta, mas eu vou abrir a ferramenta de qualquer forma aqui no final. A ferramenta, abrir não, né? Eu vou acessar a ferramenta porque é nuvem, certo? Mas só para vocês entenderem mais ou menos o que ele faz aqui na prática. Desde o início você pode selecionar uma área, isso aqui é o design generativo funcionando, olha. Mas você pode, como eu disse, interferir. Aqui é a análise de ruído, esse verdinho que passou. Aqui é definindo os layouts, volta para a análise de ruído novamente aqui. Tá? Aqui questão de dados que você vai dando de entrada ali do lado, ele vai modificando. Eu posso mexer na questão da altura, né? Posso mexer no Oi, próprio modelo, sim. eu não sei se para todos, mas para mim, de vez em quando, o seu som some rapidamente, daí ele volta. Eu não sei Mas se você está alguém, mas alguém mais relatou isso? alguém Alguém relatou? normal. Não, Ah, aqui está então tá bom, contínuo, gente. Cláudia. Aqui está contínuo. Estou ouvindo diretamente o Rui falando sem problema nenhum. Até a tela Ah, dele está boa. Então pode ser a legal, internet. legal, Tá? David, obrigada. Deve ser aqui, alguma coisa no Obrigado aí, meu. Dave, Tá pelo bom, retorno, então. tá, ok. Qualquer Desculpa, coisa é só gente. avisar, tá? Tá, tá. Obrigada, Então, Rui. olha, como eu falei, olha, é totalmente nuvem ali, tá acessando, apesar da minha imagem não estar legal, mas eu vou mostrar isso para vocês. É através do site mesmo, né? Do browser, você não vai ter ferramenta instalada, e aí você tem todos os seus projetos já desenvolvidos, ou você tem a opção de iniciar com algo que já existe lá, só para estudar primeiro, né, para entender a ferramenta. Aqui ele está mostrando estudo solar, e observe que você pode manipular a massa conforme você quer, só entrando
com valores ou arrastando os slides lá do lado e dizendo eu quero X altura, X pavimentos, eu quero tantos apartamentos. Tudo é dado ali, tudo é parâmetro, você não fica modelando as coisas como a forma tradicional, tá? Mas depois daqui a gente consegue levar o que foi definido. Daqui dentro mesmo a gente consegue mandar isso para o Revit, né? Ou trazer de volta e trazer de outras ferramentas também para analisar aqui dentro, né? Através de vários formatos, certo? Então, aqui, análise, por exemplo, de luz do dia, isso é importante demais aí na análise também, né? E tudo feito, como eu disse, em nuvem, não tem questão de para instalar, né? A máquina fica liberada para você gerar isso em nuvem, não vai ocupar, né, a memória da sua máquina, facilita demais nesse quesito. Aqui um outro vídeo onde vocês vão ver outras opções, inclusive cidades que já têm, né, essas massas facilitam muito mais. São Paulo mesmo facilita demais os estudos, porque ela já tem essas massas. Em algumas regiões não tem ainda, mas você também pode modelar, né, para facilitar os resultados. Você pode gerar essas massas no entorno, né, mas trabalhar numa cidade que já tem isso aí é muito, muito interessante, porque facilita, já, os dados já estão lá, né? Então, vai ajudar mais ainda ali, o estudo solar, né? Vai ficar mais fácil vocês entenderem isso na hora que a gente, né, acessar a ferramenta mesmo, para vocês ter uma qualidade melhor na tela, porque o vídeo não está podendo ler aqui nas informações. Mas olha só, a luz do dia lá, você pode observar que aqui tem um problema. Então, vai se resolver isso aqui, tá? E à medida que você vai manipulando, esses dados vão mudando em tempo real. Essa é a vantagem da ferramenta, principalmente, porque você tem os resultados, à medida que você manipula, você tem os resultados, e isso vai ser bem mais rápido de se tomar uma decisão e de escolher aquilo que realmente vai ser edificado, né? Porque você está vendo esses dados, principalmente quando você está se tratando de ruído. Olha para essa fachada, toda vermelha, né? Então, o ruído aqui está bem ruim. E aí, a partir desse resultado, você toma suas decisões. O que é que eu vou fazer aqui, né? A gente vai utilizar esse lado realmente para fazer alguma coisa, não vai criar uma barreira, né? O que é que pode ser feito para reduzir esse ruído e a gente não perder, né? Não desvalorizar o empreendimento por conta disso. Então, olha como é mais fácil de você tomar essa decisão. Essa ferramenta, eu teria que utilizar uma outra separada. Eu tinha uma só para ruído, tinha uma só para estudo de vento, que a Autodesk, inclusive, descontinuou, que é o Flow Design. Utilizava o Format para fazer o estudo de massas, questão de sombras, né, energia, né, aquecimento nas fachadas e tal. E utilizava o Insight para fazer as demais análises. Então, essa resolveu todos os meus problemas. Olha só, que estudo maravilhoso. Quantas unidades consegue ver esse rio, esse lago, essa praça, o mar? Então, você já consegue, no estudo de viabilidade, determinar quais unidades conseguem ver, quantas você tem, o que é que você precisa fazer para que outras possam ver, e você aumentar essa quantidade de unidades que têm a visão, porque elas são medidas mais caras, todo mundo sabe disso. Então, nessa hora você já consegue dizer, inclusive, isso no relatório para o seu cliente, né? Olha, você vai ter X unidades que tem vista para o mar, ou vista para o rio tal, ou para a praça tal, o lago tal, né? Pode mexer na questão, para resolver aquela situação que estava sem iluminação. Você pode ver que ele deletou um canto, né? E está manipulando, como eu disse para vocês, você pode manipular, independente de ter sido feito de forma inteligente, generativa, ou se você fez manual, você pode manipular simplesmente clicando, arrastando, deletando, mudando alturas, né? Mexendo no estacionamento, porque ele também vai gerar o estacionamento para você, tudo automaticamente, mas que não impede de você manipular e deixar da forma que você deseja, né? Então, até chegar, né, na condição realmente que vai satisfazer esse modelo, né, esse empreendimento. Então, você pode fazer isso
em uma torre, em duas, em um condomínio, em um loteamento inteiro, né? Você consegue fazer e obter os resultados desejados, tá? Deixa eu só passar aqui, a gente ver. Passou. Esse aqui agora, para vocês entenderem que depois de resolvido, né, o modelo, a gente consegue enviar isso, né, diretamente para o Revit, tá? Então, aqui é o fluxo do SpaceMake com o Revit dentro dele mesmo, a gente já consegue enviar, e dentro dele mesmo você pode fazer o download, né, desse plugin que transfere de um para outro, que você pode ver que já está dentro do Revit, já foi enviado, né? Assim que você clica lá, você entra no Revit e ele já carrega através do plugin. Você pode fazer o download, como ele está mostrando ali, ó, instalar, e essa comunicação já é estabelecida entre SpaceMake e Revit. Clicou aqui e enviou. Quando você vai no plugin, você pede para carregar dentro do próprio Revit. Ele vai dizer o que é, né? Você vai dizer o que é que você quer que traga de lá, e assim que você mandar carregar, você já tem acesso dentro do próprio Revit, e aqui você consegue já fazer toda a parte daí para frente, né? Fez a viabilidade, agora você vai para o legal, e depois executivo, e aí vai embora, né? Ou seja, o fluxo tem essa sequência de uma forma mais tranquila, porque existe essa comunicação. E como eu disse, não só entre Revit e SpaceMake, né? Você consegue levar outros estudos de outras ferramentas para dentro do SpaceMake para analisar, né? Então, você pode observar que ele já traz, né, todas as coordenadas já vem já Civil, referenciado. o Civil 3D também, Rui? Isso, você Tá. consegue levar. Olha só, aqui já está no, no nível, né, de executivo, mas já foi a coisa à frente, tá? Então, o fluxo ficou bem mais fácil. E aí, só para vocês verem que já tem, né, apesar dele ser novo, ele foi apresentado agora no AU, inclusive, claro. Mas apesar de novo, eu já venho testando ele há algum tempo, estava esperando, não foi... Primeiro eu tive que testar como 30 dias, porque ele é tão novo que ele não tinha acesso para Expert Elite e nem para estudante, né? Aí eles estão vindo na sequência. Eu fiquei no pé lá dos desenvolvedores, né, dos responsáveis. Eu preciso, até que eu consegui acesso como Expert Elite, mas eu passei um tempinho apenas com aqueles 30 dias que eles dão de acesso. E agora já tem já foi liberado para Expert Elite, e na sequência certamente vai vir a questão de estudante, mas eu passei um tempo, né, esperando, e como vocês podem ver, eu trago aqui um estudo de caso feito pela Arco, né, já utilizando o SpaceMaker, só para vocês terem noção do resultado e da facilidade que gera para a gente nesse fluxo utilizando essa ferramenta. Então, esse foi o projeto, né, desenvolvido por eles, aqui desde o início lá. A primeira coisa que a gente faz quando entra na ferramenta é separar, né, uma área, né, onde está a região que você quer trabalhar, e seria muito bom que todo mundo já tivesse nessas massas do entorno, mas tem algumas regiões que não tem, mas a ferramenta traz, se já tiver, né? E aqui você vê um estudo, é interessante como, né? Europa, Estados Unidos, o pessoal gosta de construir mais deixando esse centro, né, de convivência, mais para dentro, justamente para resolver aquelas questões de ruído, né? A ferramenta analisou até essa escadaria aqui, ó, como seria melhor, plana ou com escadaria. Eles analisaram tudo com a ferramenta. Então, aqui você vê que já tem o estudo de volume, como resolver o ruído. Então, se percebeu, né, que com a ferramenta foi possível melhorar esse ruído, deixando ele de forma, né, arredondada, né? Mas tudo isso foi possível de forma mais dinâmica, mais rápida, utilizando a ferramenta. Olha só o estudo dos ruídos aí, ó. Observe que dentro, onde está o pátio, não tem ruído. Então, a ideia de jogar tudo que eles precisavam que não tivesse ruído para dentro foi justamente fácil de decidir, porque está vendo, né? Tá analisando dados e chegou na conclusão ali do volume sendo redondo, né? Que resolveria esse ruído que está aqui na parte externa. Então, tudo isso foi levado em consideração
A questão solar também, né, foi utilizado para ver a orientação voltada para o sul, para chegar, né, a decisão se subia mais, se descia. Pode observar que ele não é certinho, né? Ele está com um lado de 20 e o outro está de 28. Foi justamente decidido isso, vendo os resultados com a ferramenta, de que forma poderia ser utilizado, né, para resolver essa situação aí, né? Aqui o estudo realizado depois, observe que tem essa diferença de alturas, e ele já analisa aqui, inclusive, ó, a temperatura em cada parte delas, né? Tudo isso a gente pode ver as ferramentas aqui, ó. Todas elas estão aqui, ó, de análise, tá? Em cada uma você vai tomando as decisões aqui de luz do dia, também, onde está azulzinho é que eu estou utilizando, né? Eu acho interessante essa escala, porque à medida que eu fecho ela aqui, eu vou tendo só o problema, né? Eu vou vendo onde é que está o problema, isso aqui vai sumindo a cor e vai ficando só onde está o problema. Eu gostei demais dessa escala aí, inclusive, facilita demais, né? Aqui, questão de sol. Olha lá, a questão do sol que eu falei, ó, eles utilizaram para ver aquela parte da escadaria lá, principalmente, né? Como que seria melhor para eles utilizar isso aqui, tá? Então, a ideia era mostrar assim antes, para garantir que vocês teriam realmente a informação. E agora eu vou interromper aqui rapidamente para a gente ver, né, acessar realmente a ferramenta, porque caso trave, faça alguma coisa por estar sendo transmitido, pelo menos a gente já traz a informação anterior para vocês, tá? Deixa eu só tentar achar aqui a... Cadê você? Achei. Estou com uma tela só, tá? E aí tá me dando um certo trabalho lidar com a tela só. Normalmente eu uso duas. Tem alguma pergunta aí, Cláudia, antes da gente abrir aqui No chat, não, ainda não. Não, né? Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui, ó. O compartilhamento. Vou colocar no chat o link da página do Space Maker da Autodesk, se vocês quiserem depois pesquisar mais lá. Por enquanto é só em inglês essa página. Tem fórum também, tá? É lá que eu perturbo muito o pessoal do desenvolvimento também. E aqui vai dar para vocês terem uma noção. Deixa eu só compartilhar novamente, que aí a gente volta para os controles. Pronto. Então, como eu falei, né, Space Maker direto, não tem instalação, tá? Então, você já pode acessar esse aqui, spacemakeri.com. Certo? Quando entrar nessa parte, mesmo tentando clicar aqui, faça o login, então que ele não vai, ele nem clica, tá? Então, você vem aqui no logo dele, ó, e aí você vai ter acesso a essa outra tela, e você vai poder se conectar se você já criou sua conta, ou você vai iniciar a versão de testes por aqui, certo? Eu vou conectar porque eu já tenho, né, já tenho a liberação aqui da minha conta, mas vocês podem fazer direto. E como eu disse, ó, o SpaceMaker é um produto da Autodesk, é um software de IA baseado em nuvem, capacitando as equipes a colaborar, analisar e projetar sites imobiliários baixo risco, projeto mais rápido e casas melhores. Essa é a ideia aí do SpaceMaker. Aqui tem várias informações, ó. Vocês vão poder ver vários vídeos, né? Inclusive, eu já comecei a gravar em português, porque só tem inglês até então, a ferramenta é muito nova, não tem ainda vídeos ensinando a utilizar em português, tá? Mas em inglês, quem quiser se aventurar aí no inglês, tem muitos vídeos ensinando a utilizar a ferramenta, mostrando vários estudos, tem dúvidas, você pode tirar dúvidas, inclusive, tá? Então, material tem muito.
só não tem em português ainda. Então, eu vou começar a gravar isso para a gente poder estar, né, compartilhando aí com vocês. Então, acessei a tela e você vai ter aqui dentro, não dá para a gente varrer toda a ferramenta hoje, certo? Mas vai dar para ter uma noção boa, certo? Aqui dentro você vai ter a opção de criar novos projetos, ou, vou mostrar depois para vocês, ó, o que é que pede na hora de criar, ou você, para iniciar e testar algo antes de criar o seu, você pode experimentar algo que já tenha pronto, certo? Que é o que eu vou fazer aqui também, para vocês verem, mas você pode pedir um novo projeto. Eu vou só iniciar para vocês verem como é, mas depois eu vou pegar algo pronto para a gente não perder tempo, porque até eu criar algo, né, para mostrar para vocês, a gente gasta muito tempo aqui pensando, e não é essa a intenção para não tomar muito tempo de vocês. A ferramenta é rápida, né, mas se a gente for fazer tudo, vai tomar o tempo de vocês hoje, né? Não é a intenção da gente. Então, o novo projeto, ele vai vir para essa tela, onde ele vai perguntar em que região você quer criar, né? Em que lugar você quer criar, qual país você quer, você vai escolher o que você quer, depois você vai dar um nome, ele gera uma pasta automática, nome do projeto, e clica em próximo, tá? Eu vou pegar aqui rapidamente alguma coisa, só para a gente não perder muito tempo, certo? Cadê? Brasil, nome do projeto, teste, só para você ver, e próximo. E aqui você pode ou informar um endereço direto, uma cidade, ou simplesmente ampliar o mapa e ir direto, certo? Por exemplo, São Paulo, porque já tem, né, muitas massas no entorno, aí facilita para a gente. Então, você já sabe onde é a região que você quer trabalhar, você vai procurar. E o que eu acho mais interessante dele, da inteligência dele também, é isso aqui, olha. Observe que confirmar a área no mapa. Se eu usar uma área muito pequena, ele não me deixa confirmar, olha. Então, quando eu pego uma área que é suficiente, que tem um raio aí suficiente para fazer o estudo, aí ele já me deixa confirmar. Se aumentar demais também, ele some. Ah, eu queria mais próximo, ele some. Então, tem que ser uma área que ele consiga capturar os dados que seja mais fiel, né? Aquelas informações. Como que ele vai saber qual é o nível de ruído aí se você não pegou a área necessária? Como que ele vai fazer análise solar se você não pegou a área necessária? Como que ele vai dizer onde colocar as placas solares, né, o melhor local para colocar se você não pegou a área necessária? Então, como ele depende de dados, ele só vai permitir você acessar aqui se você pegar uma área que ele considera suficiente para trazer as informações, certo? Então, você localizou o terreno onde você vai trabalhar, o empreendimento, você tem que estar atento a essas coisas, e você pode ver assim, cinza, ou você pode, né, utilizar o mapa real mesmo. Vou marcar aqui embaixo e define melhor aí a sua situação. Feito isso, é confirmar, gente, ele vai levar essa área para dentro do Space Maker, certo? E vai permitir você ou modelar manualmente, fazer as coisas que você quer manualmente, de tratar toda a área manualmente, ou você pode simplesmente dizer para assim, gere para mim aqui algumas opções rapidamente para mim. Ele vai gerar trocentas e você vai escolher com base nos dados. Ele vai te perguntar quais os critérios você quer que levar o que em consideração? Luz do dia, sol na fachada, ruído, qual o risco que você quer eliminar? Ele já te pergunta isso previamente, 3 riscos, e aí você define e ele vai trabalhar os modelos resolvendo esses riscos. E em cima disso você ainda consegue melhorar essa situação, como vocês viram lá no vídeo, você pode modelar, mudar a altura, esticar, fazer uma coisa e outra até chegar ao ponto que você deseja. Tá? Então, a partir daqui, é trabalhar isso. Eu vou voltar para mostrar um já existente, para a gente não perder tempo na apresentação, porque depois a gente vai gerar vídeos aí para vocês sobre cada função, cada análise que ele permite fazer e sobre o uso da própria ferramenta aqui, né? Eu posso adicionar membros, eu posso gerar vários projetos, então eu vou tentar, né? Eu vou utilizar algo já pronto aqui, então ele já traz alguns aqui que você pode utilizar. Eu vou pegar a Boston aqui, só para vocês verem mesmo, começar.
E depois que ele abrir aqui, ele leva alguns segundos para abrir. Como eu disse para você, a gente está em transmissão, mas ele é mais rápido quando você está usando sozinho, né? E algumas análises também demoram um pouco mais. Talvez eu não consiga fazer aqui por conta do tempo. Quanto tempo eu já tenho aí, Cláudio? Já passou quanto tempo? Passaram 40 minutos já. Pronto, a gente está chegando praticamente no tempo que a gente estava prevendo, então eu vou mostrar algumas análises que são mais rápidas. E, como eu disse, a gente vai estar gravando vídeos sobre cada função dessa aqui, ó, cada análise dessa, né? Como utilizar. A ferramenta se divide, como eu disse para vocês, em projeto, né? Em analisar e em explorar. O que é cada coisa? Quando eu quero fazer manual, né? Eu mesmo decidindo onde eu quero as coisas, eu uso o projeto. Analisar é onde a gente já está aqui para fazer a análise, né? Depois que você tem algo modelado por você ou pela inteligência artificial, você vai para análise. Onde que eu mando ele gerar? Aqui. Em explorar, eu digo assim, é você que está no controle, gera aí para mim alguns modelos baseado em tais riscos que eu quero eliminar. Então, aí você utiliza a opção explorar, certo? Independente de um ou de outro, analisar vai verificar. Tudo que tem esse pontinho azul aqui, ó, é porque você já tem essas informações no seu modelo. Você vai dando essas informações à ferramenta, tá? E aquilo que você já tem vai ficando pontinho azul. Então, que ele já está mostrando aqui, ó, nova análise disponível. Antes de estar transmitindo, eu fiz isso bem rápido, né? Por isso que eu prefiro trazer os vídeos inicialmente, porque eu já lidei com ferramentas em nuvem em outras apresentações, e eu sei que às vezes nem carrega, né? Por conta da transmissão. Eu estou usando a banda da internet para transmitir e utilizando uma ferramenta em nuvem ao mesmo tempo. Olha a demora que é. Isso não é demorado, gente, é rápido. Mas a gente está em transmissão, tá? Rui, Oi, enquanto ele analisa, eu vou fazer uma pergunta. tá. Você pode fazer duas análises simultâneas ou tem que ser uma de cada vez? Até então ele tem feito uma de cada vez, mas a gente Tá. consegue fazer algo que é muito interessante, que são comparações. Eu posso ter cenários. Vamos supor que eu escolhi um, certo? Aí eu Hum, fiz as análises. Aí eu quero manipular isso para ver se o resultado melhora. Eu deixo um quietinho e gero uma cópia desse. sei. E depois, quando eu gerar as cópias, né, várias tentativas, eu posso comparar. E ele vai me Ah, mostrar o que é que cada um tem de melhor, entendeu? Eu muito gosto muito bom. dessa opção também, que aí a gente ganha tempo. Olha lá, ó. Tudo isso aqui é o entorno. O que você quer está aqui, ó. E ele classifica, né? Ó. Ele diz o que é isso. Ele vai dizer, ó, que é escritório, tá vendo? Ele classifica a função. Aqui ele vai dizer que é residencial e ele vai dizer onde é que é restaurante, onde é que é comercial. Tudo isso ele separa. Você pode criar essas funções, inclusive, conforme você quiser. Porque além de você ter todos esses resultados, essas análises, a ferramenta te permite configurar conforme os usos aqui no seu país. Essa é uma coisa interessante demais. Eu posso determinar todos os critérios, né? As leis de uso do solo, da forma que é cobrada aqui, a gente pode estabelecer alturas, esses gabaritos que a gente sabe que cada localidade tem, a gente vai poder definir aqui. Então, a ferramenta permite você configurar para o uso no lugar que você está. E ela, inclusive, já se adapta, né? Por ser algo inteligente, ela já se adapta a algumas situações, certo? Mas aqui desse lado, ó, então, eu posso adicionar membros. Então, é sobre isso que eu disse que eu vou estar fazendo o vídeo, porque até então só tem em inglês, né? Ensinando cada parte dessa. Esses itens que eu falei que aparecem um pontinho azul, à medida que você vai inserindo as camadas, como são chamadas, por exemplo, se eu já dei informações sobre edifícios, eu já consigo analisar edifícios. Se eu já dei informações sobre linhas de divisão, tudo isso que eu vou fazendo aqui, né, seja de forma inteligente ou manual, o que eu for informando aqui, né, isso aqui vai sendo habilitado, tá? E aqui em ativos é o local que eu falei para você que você consegue buscar
outras informações, outros modelos, né? Pedido de dados, tá vendo? Está aqui. Eu posso importar de outras ferramentas para analisar aqui dentro. Então, aqui em Ativos a gente faz isso. Eu tenho como visualizar de outras formas aqui, posso gravar imagens. Então, a gente gera uns relatórios bem interessantes, bem ricos para apresentar ao empreendedor, né, que está querendo desenvolver esse empreendimento. Então, depois que eu já tenho isso, as informações aqui sobre as unidades e tal, eu posso começar a analisar a área externa, analisar o solo. Deixa eu ver os que são mais rápidos para a gente não gastar o tempo do pessoal, né? Mas aqui, ele já faz análise do solo. Eu posso estabelecer o mês, a data, o horário que eu quero analisar, né? Quanto tempo né, a fachada está sendo exposta ao sol. Eu posso analisar tudo isso aqui e, com base nisso, né, decidir se vai ter brisa, se não vai ter. O que é que eu vou fazer para melhorar essa situação aí nessa data, né? E aí eu tenho aqui luz do dia, tem alguma coisa que está escura, está com problema de iluminação, eu vou ter que fazer alguma coisa ali, por exemplo, ó, essas partes vai precisar de um tratamento diferente dessas demais que tem a luz, né, boa. Eu posso ver que 76% das unidades está acima de 27, que é considerado aqui bom, tá? É um nível considerado bom, acima de 27, mas mesmo assim eu tenho problemas aqui que eu tenho que resolver. Quando eu não resolvo esse tipo de coisa, eu nem sei disso, na hora de vender tem uma certa dificuldade, né? E aí eu tenho aquilo que eu falei para vocês que eu gosto, ó, quando eu vou fechando aqui, eu vou vendo só os que estão com problema. Tá vendo? Até 15% eu consigo ver aqui. Depois, eu gostaria muito de mostrar o ruído, que é lindo o ruído. Aqui a imagem, o gráfico ele gera, mas esse vai demorar uns 10 minutos, tá? Vou clicar só para vocês verem, mas eu vou desistir dele. Porque a gente está transmitindo, ó. Até que não, deu 5 minutos. Mas eu não vou esperar 5 minutos. Isso aqui é ponto de transmissão, né? Mas ele é mais rápido. E aí, se a gente esperar, gasta tempo, né? Mas a gente tem aqui, ó, a visão. Para que eu uso a visão? Para poder ver quantas unidades enxerga tal coisa. Ó. Vista para o mar, vista para a praça tal, tudo isso que vai tornar o apartamento mais caro, certo? Observe que ele está trabalhando aqui ainda na questão do ruído. Para que eu consiga analisar o ruído, eu já tenho que ter criado aqui, né, uma linha que representa essa pista aqui e ele vai buscar os dados desse local aí, certo? Então, aqui em visão, ele vai trazer para mim, né, quais unidades está enxergando, né, determinada coisa. Então, vai estar vendo o mar. Quantos estão vendo o mar? Então, eu consigo analisar aqui, ó, 18%, né, 37%. Tá vendo? Então, eu posso ver a distância. Eu uso um ângulo de 120 graus, tá? Para fazer essa análise. E aqui eu posso ver para a área. Tá vendo? Ó? Quantas unidades estão vendo esse rio ou essa praça? O que está roxinho, tá vendo isso? E o que está azul, tá vendo isso aqui, ó. Olha lá. Então, eu consigo ver que o parque, 18% tem vista para o parque e 65% tem vista para o rio. Foi o que o Cláudio perguntou. Consegue analisar duas coisas? Nesse caso aqui, consegue. Então, visualização combinada, vista para todas as áreas. 18% vê todas as áreas. E 66% vê pelo menos uma delas. Olha o poder dessa análise, Cláudia. Quando na vida que o cara vai conseguir um dado desse sem ter uma ferramenta com poder de análise? Não tem como. A não ser que depois de pronto ele vai lá ver essa unidade vê, vai tomando nota. Essa daqui vê, essa daqui vê. Eu fico, assim, antes de ter essa possibilidade, eu realmente não via outra forma de ter essa noção, a não ser depois de construído. Quantas unidades tem vista para uma? Né? E aqui você consegue, antes da pessoa, eu decidir, eu vou construir isso, você já consegue mostrar para ele esse relatório. Ó, você tem X unidades aqui que você pode vender mais caras. E apresentar esse estudo de viabilidade, inclusive dizendo, né, quanto se vai obter, né, depois de resultado, por conta dessa quantidade. Olha, um simples movimento que foi dado aqui por conta da ferramenta nos mostrar antes, você elevou de 100 unidades que tinha vista para o mar para 300. Imagine.
a felicidade do cara que vai construir isso, né? Ele vai vender mais caro. Então, eu posso ver também aqui, ó, tá analisando a fachada, eu posso ver quantas unidades, aí vai vir números. Então, são 65 que vê o parque, são 123 que vê o rio. Então, você Muito tem bom. noção, né? E aí eu vou poder fazer análise de vento, microclima, ele vai analisar o microclima, né? E ele vai também analisar, essa também é rápida aqui, ó. Ele vai te mostrar onde que é melhor instalar as placas solar, ó, e vai trazer os números, né? Ele vai dizer aqui, ó, quanto energia por metro quadrado, 94 kW/m² ano, 490 a energia, né, da matriz, e você pode analisar assim, ó, maior que 90 kWh por metro, tem 93% de área. Então, você tem toda uma análise ainda na viabilidade para convencer o cliente de fazer isso ou não, né? Para ele se decidir se ele quer ou não construir algo nesse formato, como foi pensado. Então, isso aí facilita demais. Cada análise dessa daqui vai O trazer um ruído dado ficou pronto. importante. Isso, certo? Muito importante mesmo. Então, gente, a ferramenta permite fazer muita coisa, tem vários exemplos interessantes, mas como vocês viram, a gente não vai poder ficar esperando ele gerar cada... Ah, até que ele foi agora, ó. Olha que É, situação. Olha, é isso aqui, ó, que está sendo analisado, a ferramenta foi buscar esses dados que estão aqui. Que dados? Velocidade, quantidade de carros, de veículos que passam por tal tempo, ele vai analisando o ruído. Então, esse lado aqui está bem comprometido, né? Porque ele está acima de 65, ó. Tá vendo? Então, aqui está bem. Que solução dá para isso aí, né? Mas você pode observar que 43%, né, está abaixo dos 46%. Né? Então, a gente tem um dado para poder trabalhar em cima dessa informação. Isso facilita demais a vida dos arquitetos. Demais, 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 demais. O poder de decisão aumenta e aumenta de uma forma muito rápida, porque você não tem que gastar dias, semanas, meses fazendo um estudo, né? A ferramenta te dá isso em questão de minutos e, assim, não é um modelo só, ela te dá, sei lá, 100, 200, 500 modelos para você escolher um que esteja dentro dos seus propósitos. Beleza? Então, era isso que a gente maravilha. tinha para mostrar para vocês hoje, por conta do tempo, mas, como eu estou dizendo, a gente tem muita informação e vai transformar isso em vídeo, em conteúdo, né, para compartilhar com vocês lá na comunidade. Acompanhe a comunidade, que vai ter sempre material por lá, né, informando sobre essas questões da ferramenta para vocês. Tá? Você vai Sim, voltar aqui pessoal. rapidamente no slide, tá? Você quer falar alguma coisa antes? Pode. Não, só avisando, né, que fica gravado, a gente vai postar lá amanhã, provavelmente, e aí vocês podem assistir novamente ou encaminhar para colegas, amigos de vocês que estejam interessados Isso. em assistir. E a gente pode começar uma série, né, Rui? Exato, exatamente. Fazer Onde dividido eu, agora onde que eu a gente tem passei, Cláudia, que análise eu digital. mostrei essas 5 ferramentas, o pessoal, quando vê isso aqui, fica maravilhado, porque imagine, pegar 5 dentro de uma só agora, né? Ela faz tudo que a gente fazia antes separado, né? Vocês viram que não tem como mostrar tudo, mas a gente tem aí todas as informações dentro de uma só, e antes eu utilizava essas outras 5 que eu citei lá no início, né? Eu vou voltar principalmente aqui nessa tela para ficar registrado, porque quem quiser ver todo o estudo de caso que eu apresentei no início, é só acessar esse código aqui. Deixa eu só compartilhar. Só acessar esse código aí, ou esse link, e você vai ter acesso a toda a matéria sobre esse estudo de caso, tá? Que foi utilizado aí pela ARC. A gente pode colocar esse E isso código lá no fórum, né, lá no Rui? fórum, exatamente, Tá. para o pessoal ter Uhum. acesso, né? Tem o link Ok. também, se o pessoal quiser. Beleza? Uhum. Porque aí eu não peguei o estudo inteiro, peguei as telas principais ali, só para explicar como eles estão fazendo já, mas tem Uhum. todo o estudo lá, para quem quiser ler a matéria inteira, tá? Lembrando-se que isso está em alta demais por conta das certificações, principalmente.
O entorno pontua bastante quando ele é feito de uma forma que atende, né, os critérios. O Green Build está em alta. Até 2030 a gente tem que se livrar do carbono aí. Então, são coisas que vai depender cada vez mais da inteligência para ajudar o profissional, porque não dá para pensar em tanta situação. Em tantas situações que são exigidas hoje para que o empreendimento seja cada vez mais inteligente, mais sustentável, sem algo desse tipo é impossível. Então, como a gente não tem tanto tempo para responder, né, as perguntas que surgem, a gente deixa aqui, então, é uma opção para vocês, talvez a pessoa não quer nem fazer a pergunta aqui, mas você tem essa outra opção para ir lá no fórum, deixar a sua pergunta, e a gente vai estar, né, sempre correspondendo lá às dúvidas de vocês, seja informando onde está o material, de que forma que você pode aprender e utilizar a ferramenta, né? Então, a gente tem aí também esse canal aberto para vocês. Aproveitem a comunidade, porque existem muitos profissionais lá dentro contribuindo com o crescimento de vocês no uso das ferramentas e no processo BIM, né, que a gente tem discutido tanto, certo? Aqui, gostaria já de agradecer, eu sei que antes, né, a Cláudia ainda vai falar, mas a gente encerrar, mas eu já quero agradecer aqui a minha parte, pelo convite, pela presença de quem, né, veio aqui hoje ouvir a gente. Eu sei que as pessoas no dia a dia, no corre-corre, acaba deixando para ver o vídeo, porque aí escolhe um horário mais tranquilo, mas obrigado àqueles que estão presentes e até uma próxima oportunidade aí, tá? Não vai faltar conhecimento e informação para compartilhar com vocês, que a gente vive o tempo inteiro buscando facilitar o trabalho, os processos que a gente está envolvido, ok? Então, muito obrigado, tá? E aí é contigo agora, tá, Cláudia? Foi muito interessante o tema que você escolheu, uma novidade, né? E nós da comunidade estamos sempre atentos às novidades para trazer para os usuários, né? Então, eu quero te agradecer a todo esse trabalho, toda essa apresentação que passou do limite previsto, mas foi tão interessante que eu acho que as pessoas nem sentiram, né? Tanta novidade. E agora a gente pode planejar, talvez, novas etapas para explicar cada parte do processo, né? Isso é interessante, porque são muitas e aí tomaria tempo aqui demais. Tá. Obrigado a todos pela participação. Então, só repetindo, vai ficar gravado lá no Fórum de Revit e todas as dúvidas que vocês tiverem, por favor, coloquem no fórum, porque aí a gente vai ter uma coleção de perguntas e respostas e solução de dúvidas de vocês, para deixar tudo gravado lá no fórum. Tá bom, gente? Boa noite, então, a todos. Ok, boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite a todos, pessoal.